Oi, pessoal, e aí? Vamos seguir com o nosso programa? Então, como eu falei, a gente hoje vai conectar a Espanha com o cubismo. E por que isso? Apesar do cubismo ter surgido na França, mas o expoente mais importante do cubismo era espanhol, Pablo Picasso, um malagueño. Então, nós vamos fazer essa conexão hoje e eu espero que vocês gostem. No programa passado, eu estava falando desse vinho, que é o Herdeiros del Marquês de Riscal, que é um vinho reserva da região de Rioja, maravilhosa, com vinhos maravilhosos. E eu comentei que a família Riscal realmente é pioneira, porque eles fundaram a primeira vinícola de corte. Mas eu falei no vídeo, eu estava olhando, na Espanha, não, eu tô falando de Rioja. Então, eles foram os pioneiros mesmo dos vinhos de qualidade da região de Rioja, certo? Então, nós vamos dar sequência, eu preciso pintar. Eu descobri que é extremamente complicado eu focar na pintura e ao mesmo tempo trazer informações sobre o movimento, sobre história, então tá sendo meu grande desafio nesse projeto. Mas vamos começar, porque senão não dá tempo. O meu tempo é curto, porque eu tenho esse compromisso de 15 minutos de vinho, ó, de vídeo. Então, olha só, vou fazer aqui uma pintura no estilo cubista, e à medida que eu for fazendo, vou comentar algumas coisas e vocês vão entender um pouco dos princípios, um pouco da história do cubismo. E por que então que eu tô trazendo, vamos começar mesmo assim, por que eu falei do Pablo Picasso? Pablo Picasso, existe uma obra dele que chama Demoiselle d'Avignon, que foi pintada em 1907, e essa obra, gente, é o que a gente chama do marco do cubismo. Por quê? Porque ele traz ali uma estética tão diferente, tão própria, que foi entendida realmente como aquilo que fez vamos pensar assim, que marcou, fez o limite, delimitou o que vinha ainda com aquele movimento que eu estava falando na semana passada, o próprio impressionismo, esses movimentos modernistas, com uma nova perspectiva dentro da pintura, da escultura, ou seja, dos estilos, né? E assim, o cubismo, primeiro que ele rompe com essa ideia de imitação mesmo da natureza. O próprio impressionismo, ele já rompia com a ideia do realismo. Lembra que eu comentei? É uma pintura realista, mas rompe com a noção de realidade, de captação, né, bem realista. Já o cubismo não, o cubismo vai além. Eles já rompem com, inclusive, essa noção de realidade. Eles não têm compromisso de fazer uma pintura realista. E isso traz um grande diferencial e algo que choca, né, que quebra todos os paradigmas, inclusive da pintura do início do século XX. Vai ter uma história longa, né, por todo o século XX. Bom, mas aí, uma coisa que é interessante é entender assim, qual que era uma característica muito importante? Era justamente afastar, sabe, se distanciar da ideia de perspectiva, de profundidade, porque, querer ou não, a arte até então era ainda muito regida por essas noções. E eles rompem com isso. Tanto é que vocês vão ver, nessa pintura que eu vou fazer, não existe figura, fundo, diferença. Eu já vou trazendo aqui as tintas, porque senão eu não consigo terminar essa pintura no tempo que nós estamos aqui nos propondo para fazer esse trabalho. Bom, então isso é uma coisa que eu acho que é fundamental a gente falar. Um artista, o Braque, que é um outro colega, parceiro do Picasso, inclusive tem obras dos dois extremamente parecidas, dependendo, a gente às vezes nem consegue
diferenciar. Que o Braque, que ele queria falar, né, muitas vezes? Que ele fala que quando a gente quer criar, a gente não tem que imitar, né? Que a imitação não se cria. Ao contrário, né? Que quando a gente cria, a gente não imita. Então, essa é uma frase importante para a gente entender essa lógica de recriação da realidade dos pintores impressionistas. Ah, olha só, tá vendo? Dos pintores cubistas. E outra coisa interessante é assim, o que é uma característica forte desse estilo? É a gente falar de volumes, de planos geométricos, de espaços cortados, ângulos. E quando o Braque, por exemplo, cria telas assim, os críticos da época, o que eles fizeram? Falaram, nossa, que coisa estranha, lembra do impressionismo? A mesma coisa, né? E engraçado, o nome vem surgir justamente de uma crítica, né? De um crítico que fala que parecia que ele estava fazendo que é uma arte de cubos, né? Que ele estava produzindo cubos. E aí essa ideia dos cubos vira o nome cubismo. E aí então a gente tem essa noção, essa ideia desse nome que os próprios artistas do movimento abraçaram como algo interessante para batizar o movimento. E olha, eu vou pintando, gente, áreas, tá vendo? Áreas com cores. E detalhe, vocês percebem que eu não estou usando muitas cores, porque uma das características era não trabalhar com grandes matizes, principalmente nas primeiras fases do cubismo. E o cubismo ele não foi uma coisa só, ele teve fases diferentes ao longo, né, do seu percurso. Principalmente, assim, foram duas grandes fases, né, que a gente vai falar, que é o cubismo analítico e o cubismo sintético. Uma outra coisa, uma outra informação importante, interessante da gente comentar, semana passada, quando eu estava falando do impressionismo, eu citei o Cézanne, que é um dos artistas do impressionismo. Mas, olha como é interessante, a própria obra do Cézanne influenciou de uma maneira muito forte a pintura, o estilo cubista. Por quê? Porque a própria obra do Cézanne já carregava um pouco essa ideia de cubos, de geometrização das paisagens que ele fazia. E nessa geometrização, ele já, como é que eu vou falar, né? Ele já usava e trazia, sabe, as formas angulares, as formas facetadas, que é uma das características do próprio cubismo, e essa ruptura com a noção de espaço. Mas uma característica também interessante do cubismo, e que eu acho que ousa um pouco, é o preto. Tanto é que vocês vão ver, eu vou usar preto aqui hoje. E o preto foi uma cor abolida pelos impressionistas, por exemplo. Eles não trabalhavam com preto, justamente porque eles entendiam que o preto ele não fazia parte dessas percepções da própria natureza e da luz, né? Porque o preto é a ausência da luz. Contudo, os pintores cubistas, eles trouxeram a força do preto. E de onde surge esse preto? Especialmente nas pinturas, essa pintura que eu falei, do Demoiselle d'Avignon, do Picasso, vem da influência das pinturas, das máscaras, do artesanato, dos objetos africanos. Houve uma exposição em Paris de arte africana e causou um furor, sabe? Assim, foi uma exposição que trouxe uma
como é que eu vou falar assim, causou um impacto muito grande na época, na Paris ali, né? Naquela efervescência, naquela situação. E isso mudou bastante a visão e impactou muito o Picasso. Quando ele foi fazer Demoiselle d'Avignon, uma das coisas que ele traz com muita força na obra dele é justamente essa noção do preto, do contorno. Eu vou usar preto aqui para dar contorno, para dar, sabe, para dar impacto na obra. Então, isso foi uma outra, vamos pensar assim, né? Uma outra característica. Eu acho que assim, da base do impressionismo, do cubismo, eu acho que são esses elementos. Mas aí o que eu queria falar do próprio Picasso? Picasso é um artista super longevo, é um artista que passou por, né, gente, sei lá, muitos anos de produção, de qualidade, século XX todo, e ele passou por diferentes fases. Então a gente não pode falar que o Picasso era só um pintor cubista. Não. O Picasso, ele teve diferentes fases, por diferentes perspectivas ao longo de toda a sua história. Mas, obviamente, passando por esse estilo, então a gente reconhece bastante o Pablo Picasso pelas formas recortadas, pelas mulheres dele, com o nariz fora do lugar, a cabeça, né, em outro lugar, que é uma característica interessante, mas não é a característica mais importante, né? Porque na verdade seria essa exploração do espaço e dessa ruptura. Eu falo, quando a gente vê uma obra principalmente do cubismo analítico, parece que alguém explodiu, botou uma bomba dentro do objeto e o objeto explodiu. E isso é bem característico do estilo deles. E aí, o Picasso, ele tem uma conexão muito forte com o mundo dos vinhos, inclusive. Porque uma das temáticas fortes do Picasso era justamente os mitos, o Minotauro, Dionísio, toda esse lugar, né, vamos pensar assim, da mitologia. Por quê? Por causa do Minotauro, da relação com o touro, que é uma relação direta com o povo espanhol. Então você vê na obra do Picasso essa característica. Mas por que eu escolhi ele para inclusive trazer os vinhos de Rioja? Rioja fica no norte da Espanha. E o norte da Espanha é uma região, ali a região de Rioja é do lado da região basca. E a região basca foi a região que ousou, né, enfrentar e resistir à ditadura do Franco, que inclusive atrapalhou muito todo o processo de vinicultura da Espanha no século XX. Ele, sabe, com as políticas dele, com a maneira dele gerir o país, né, gente, um fascista, né? Então ele detonou o país com muitas questões. E uma delas tem a ver com as políticas voltadas para a vinicultura. Mas o País Basco foi o lugar da resistência. Ali eles tentaram manter uma resistência muito forte quando o Franco veio, né, para impor o governo dele, a ditadura dele. E ele se aliou a quem? A Hitler, ao nazismo, para manter ainda mais. E isso, gente, fez com que ele detonasse, com que eles assim, bombardeassem a cidade de Guernica, que é a capital do País Basco. E nesse processo foi uma tragédia. E dali surge, para mim, a obra mais emblemática do cubismo, do próprio Picasso, que é o que, né, gente? A Guernica. E aí, quando a gente vê Guernica, a gente vê essa coisa do artista, né, gente, que não se cala perante as injustiças. E eu acho isso fundamental. Gente, olha aqui, eu vou terminar, é uma taça de vinho, porque é um cálice, lembrando o nosso cálice, ó.
Oi, pessoal! Olha só, espero que vocês tenham gostado dos 2 programas de hoje. Tá aqui nosso rótulo, né? Com esse estilo cubista. É uma taça, um cálice de vinho, homenageando o Picasso, a região de Rioja. Então, eles têm uma relação muito interessante. Inclusive, existe um museu de obras do Picasso lá na região de Rioja, que traz essas obras que eu comentei, da relação dele com os mitos, com a arte grega, com os vinhos. É muito interessante. Então, espero que vocês tenham curtido. A gente fala, é muito pouco tempo para falar tudo, falar dessa uva Tempranillo, que a hora que ela chega ali em Portugal, ela vai virar a tinta Roriz, mas a gente ainda vai chegar lá e vai poder falar um pouco mais. E eu espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa, deixe os comentários, façam novas sugestões, para que eu possa sempre estar melhorando e trazendo coisas legais para vocês, tá bom? Um super beijo e até a próxima!